Meus amigos, muita paz a todos. Muita paz. Meus queridos, muito obrigado. Eu também mereço. Eu também preciso, necessito, quero. Meus amores, o Sr. Allan Kardec, nos estudos primordiais, primaciais, que ele realizou em contato com os desencarnados, ele chegou a uma grande conclusão, talvez uma das grandes, a mais importante das conclusões, nos momentos iniciais dos seus trabalhos de pesquisa, junto aos espíritos desencarnados, junto às mesas girantes. Ele chegou à conclusão, utilizando-se daquele método lógico-dedutivo, que ele usava desde os 16 anos, nos seus estudos infantis estudantis, nos seus trabalhos estudantis de jovem ainda. Ele chegou à conclusão de que aquelas mesas girantes, elas eram possuídas, digamos assim, não por demônios, que as ideias emanadas por aquelas mesas não eram das mesas, não eram de demônios, de forças diabólicas, mas de espíritos, e que os espíritos, segundo a própria conclusão, eram nada mais nada menos do que homens desencarnados ou desvestidos de carne. Foi uma conclusão importantíssima, porque no contato com os mortos, nas sessões domésticas, ele foi percebendo que os espíritos se manifestavam por meio de muitas, por suas próprias características. Ora por meio de qualidades positivas, ora de qualidades negativas. Ele descobriu espíritos maus, dialogou com espíritos maus, espíritos perversos, suicidas, espíritos enraivecidos, criminosos, mas também dialogou com espíritos medianos, espíritos bons, e dialogou também com os espíritos redimidos, com os espíritos nobres, com os quais, com estes últimos, ele entabulou um relacionamento mais íntimo para a edificação da doutrina espírita, para a codificação do espiritismo, e aí estão as obras para provar tudo isso. Mas as experiências dos inferiores também foram importantes, porque foram levadas em consideração na análise dos destinos, da natureza desses espíritos. Então ele percebeu que havia uma diversidade, uma universalidade de estamentos espirituais em que se posicionavam os espíritos nos diversos níveis de evolução. Isso é belo, meus amigos, porque isso demonstra a diversidade da vida. E isso é apenas uma demonstração reduzida do que existe para além dos limites do nosso planeta. Porque o nosso universo é constituído disso, de diversidade, de pluralidade de mundos, de experiências, de vidas, de existências, de espíritos que ocupam os diversos níveis, e todos eles cooperam entre si, porque um princípio universal aplicado a todo o universo, repito, é o da cooperação, da colaboração, da interdependência, mesmo entre aqueles que talvez não detenham moralidade suficiente ou que possam praticar o mal, porque de algum modo servem como campo operacional dos espíritos superiores. E nesse relacionamento, no campo das pluralidades e das diversidades, o progresso se faz, o desenvolvimento psicológico ocorre pela permuta das experiências. É uma beleza tudo isso, mas ao mesmo tempo é uma complexidade. Vamos ver lá o Sr. Allan Kardec trazendo à baila o pensamento resumindo esta ideia da diversidade entre os espíritos, ou da pluralidade dos mundos nos seus diversos níveis evolutivos, porque a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, evidentemente. Nós vamos ver ele fechando esta ideia por meio de uma síntese que não é absoluta, que é baseada nas suas próprias observações, mas na observação de outros pesquisadores. Ele colocou isso no item 101 do Livro dos Espíritos, quando fala da escala espírita. A escala espírita é a demonstração do que nós estamos falando. Porque os espíritos ocupam diversas posições no além, na carne ou fora dela. Vamos ver, por exemplo, no item 101, o Sr. Allan Kardec elaborando, dizendo que existem 3 ordens. Olha, essa classificação, ela não é absoluta, ela é relativa. Obviamente, ela pode sofrer alterações. E nós temos ali por amostragem a realidade do mundo espiritual, mas ao mesmo tempo a realidade do mundo material, porque também somos espíritos. Na carne, mas somos espíritos. Vejam bem, Allan Kardec começa pela 3ª ordem, a dos espíritos impuros. Nessa ordem, meus amigos, vamos aqui resumir. Prevalecem os interesses materiais, prevalece o mal. O espírito prevalece a matéria há uma predominância da matéria sobre o espírito, da maldade, dos interesses materiais. Na 2ª ordem, nós temos a ordem dos espíritos bons, dos espíritos medianos.
Segundo Allan Kardec, no item 101, esses espíritos seriam aqueles em que predomina o bem, mas ainda existe mal. Predomina o espírito, mas ainda há interesses materiais, compreende? Nós temos então um controle, há uma característica mediana em que os espíritos já dispõem de um interesse maior pelo bem, mas ainda trazem os condicionamentos da matéria. Mas há também uma primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. Nessa ordem, curiosamente, Allan Kardec não a divide por classes, talvez porque não tivesse elementos para tanto. Mas Allan Kardec vai então fazer uma elaboração dizendo que nessa ordem os espíritos, o bem prevalece absolutamente. Os interesses materiais não têm predominância, não há manifestação dessa área. São espíritos que já reúnem todas as características da perfeição. É difícil de conceber perfeição do ponto de vista humano, não é? Então nós vemos aí que Allan Kardec faz uma análise muito respeitosa a respeito da diversidade dos espíritos, desse emaranhado, dessa rede infinita de relacionamentos humanos e espirituais, de espíritos que se colocam em todas as áreas, e uma finalidade, um sentido tem para tudo isso. E é isso que muitas vezes buscamos na Terra, no sentido de respeitarmos as diferenças, as desigualdades, compreendendo que elas cooperam para a harmonia do universo. Há um sentido para isso. E a doutrina espírita nos ajuda a entender. Então, nessa elaboração, nós vamos entender que no campo infinito da evolução espiritual, nós nos situamos aí. E nós nos perdemos nesse emaranhado, nessa complexidade da diversidade da evolução no universo. Vamos perceber, por exemplo, que na própria Terra há muita diversidade, não é? E olha que é por amostragem. Imagine isso diante do universo. Por exemplo, nós somos, quem sou eu? Quem é você? Do ponto de vista mais estatístico, poderíamos dizer que eu sou um elemento que constitui uma população de aproximadamente 7 bilhões de encarnados na Terra. Para mais. 7 bilhões. É muita coisa. Eu não estou falando apenas dos encarnados. Esse conjunto, essa humanidade de 7 bilhões da qual eu faço parte, ela pertence a um conjunto de 3 milhões de espécies na Terra. É apenas uma. Essa combinação entre a humanidade e as demais espécies, na flora, nos animais, os vegetais e tudo mais, os micro-organismos, nós temos a nossa Gaia, como dizia um grande físico, um físico da área da física atômica, ele dizia, James Lovelock, a nossa Gaia, o nosso planeta, o nosso ethos, é a nossa morada coletiva, onde nós cooperamos nesse processo simbiótico de permuta, onde há uma plena manifestação de uma vitalidade infinita por meio da diversidade entre todos os seres que aqui habitam. Este planeta, por sua vez, pertence a um sistema, vejam só a diversidade, pertence a um sistema de outros planetas, coordenado por uma estrela, o Sol, de quinta magnitude, já velhinho, com mais de 5 bilhões de anos, que já está começando a se apagar e que vai viver por muito tempo ainda. Estou falando em termos astronômicos, cósmicos. E aí nós vamos perceber que este sistema está integrado, este Sol que coordena este sistema planetário, este sistema solar, pertence, um dos sóis, uma das estrelas, dos 100 bilhões de outras estrelas, 100 bilhões de outras estrelas da nossa galáxia. Olha como a coisa vai se ampliando, a diversidade vai crescendo, e a gente vai ficando assim, perdido, não é? Vai ficando encantado com essa diversidade. Há um sentido para isso, meus amigos, essa pluralidade. Não podemos ser tacanos, aprisionando-nos aos interesses mesquinhos da Terra, achando que é só o meu grupo é que serve, só eu que estou certo, que não há nada mais inteligente para além disso. É um absurdo, é uma ignorância. Esta galáxia, por sua vez, é uma das 200 bilhões de outras galáxias do universo conhecido, porque pela teoria dos multiversos existiriam outros universos, não é? Mas no universo conhecido, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, que é tão grandiosa dela, ela é uma dentre os 200 bilhões de outras galáxias do universo conhecido que um dia vai desaparecer. Porque a lei de destruição é também lei de Deus. Não é fascinante? Veja que nós estamos perdidos nesse emaranhado. Mas voltando para cá, e quando nós contemplamos o universo, à luz da doutrina espírita, à luz dos processos científicos do mundo, nós percebemos
o papel que o homem exerce na insignificância do seu ser. Mas ainda assim ele tem uma importância, ele tem um valor, porque também é filho de Deus e coopera para a cooperação do universo, para a harmonia do próprio universo. Mas ele não pode ser arrogante. Do ponto de vista mais pessimista, eu me lembro aqui de Fernando Pessoa, quando ele contempla o homem, o grande poeta português, fascinante. Ele diz que no livro Mensagem, ele vai dizer: sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Forte, não é? Não é forte? É bonito, mas é forte. Mas é uma visão pessimista. Pessimista. Porque quando contemplamos as qualidades negativas do homem, a gente tem a impressão de que o homem é uma besta, né? É um cadáver adiado que procria. É aquela visão bestial que se encontra lá em Apocalipse. Porque os espíritos nobres nos veem como bestas. Na nossa truculência animalesca, na nossa violência, nas maldades que cometemos e tudo mais. Mas também trazemos luz. E numa visão mais otimista, eu não quero me deter aqui numa visão muito pessimista, eu me lembro de Camões, lá nos Lusíadas. É tão bonito. Ele vai dizer assim: onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme, se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Não é bonito? Que bicho da terra tão pequeno é esse? O homem. É o homem. É uma visão bíblica, porque ela remonta ao Gênese bíblico. É uma visão, parece pessimista, mas não é, porque ela é de fato é uma visão realista, porque ela nos representa como se de fato somos filhos da terra, de Gaia, do nosso planeta, da nossa morada coletiva. Dela saímos e para ela voltamos. É o pó que nasce, que sai da terra e volta para a terra. Isso não há nada de pessimista nisso. E eu me recordo aqui, para fundamentar isso, de Chico Xavier, quando se autodefiniu como cisco. Lembra? Cisco Xavier, o cisco de Deus. Cisco é o quê? Pó. É aquele que é pó e volta para o pó. A palavra homem vem de humus, e vem do hebraico também Adamá, que significa terra boa. O homem é o produto da terra, é uma terra boa, onde tudo produz, tudo é capaz de, onde se planta e onde tudo é capaz de produzir. Ele é capaz de produzir tudo, como podemos dizer assim. Ele afirma ali no texto que a palavra humus, que dá origem à palavra homem, também dá origem à palavra humildade. Olha que interessante. Humus, o senhor sabe o que é? É cocô de minhoca. Mas é uma terra boa, fértil, que produz, não é assim? E o homem é produto, ele nasce disso, é a origem semântica é a mesma. Homem, humildade. Humildade é reconhecer que somos pó. E ao pó, voltamos. Chico tinha essa noção, ao cisco de Deus. Cisco é pó, e ao pó, volta. Olha só que interessante, é a visão humilde da posição do homem diante da diversidade do universo, no processo evolutivo, com suas lutas, com suas conquistas, com suas glórias ou com suas vanglórias, ou em outras coisas mais. Vejam que isso é fascinante, é impressionante. Isso nos impressiona e nos assusta ao mesmo tempo, porque é um desafio diante do universo, no contato com o outro, para que possamos crescer em conjunto. É um trabalho, é um processo evolutivo, que se perde no tempo e no espaço. Mas muito bem, essa ideia, meus amigos, ela nos impressiona, porque nós nos recordamos aqui do livro Voltei, lá no capítulo 17. No livro Voltei, capítulo 17, no item, salvo engano, 5, o irmão Jacó, ele mantém contato, ele narra o contato que manteve com um grande instrutor na colônia onde ele se encontrava no além. Ele havia desencarnado, estava numa colônia espiritual e teve contato com um grande espírito. E esse espírito, como os grandes espíritos, eles têm uma capacidade de síntese muito grande. E ele resumiu as ideias principais da evolução humana. E o primeiro item, ele estabeleceu então uma cartilha que o irmão Jacó anotou e foi transmitida por meio das mãos sagradas de Chico Xavier no livro Voltei, capítulo 17. Vale a pena entendermos o papel do homem nessa diversidade universal. Olha o que ele diz. No primeiro item, ele já apresenta a alma, o espírito, como elemento fundamental da obra da criação. Ele diz que cada homem, cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio. Olha que interessante. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio. Imagine, se somos apenas 7 bilhões na Terra, cada mundo desse é um mundo vivo com movimento próprio, se orientando pelas leis, pelo processo de ação e reação, agindo, caminhando sob o magnetismo do Cristo, que é o governador da Terra. Isso é impressionante, isso abre um leque de grandes possibilidades.
Mas o que me impressionou nessa mensagem é que nessa cartilha, é que o segundo item fala o seguinte a respeito da evolução da humanidade. Ele diz o seguinte: o livro é de 1948, a população era bem menor, mundial. E ele vai dizer o seguinte, que 2/3, olha que interessante, são palavras do irmão Jacó no livro Voltaire, 2/3 da humanidade naquele tempo, da humanidade encarnada, estava transitando no meio dos processos evolutivos da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. E aquele terço restante, um terço restante, estava transitando, a humanidade encarnada estava transitando da razão para a humanidade. Que coisa esquisita. Que coisa estranha. Então nós não somos humanos? Tem uma coisa esquisita nisso, vamos refletir. Então, 1/3 da humanidade, isso naquele tempo. E ele vai dizer por quê? Porque ele estava se referindo àquele grupo de entidades, de espíritos encarnados, sensibilizados e bárbaros. Claro que nós estamos nessa faixa, mas a expressão é curiosa, porque ele diz 1/3 da humanidade, 1/3, restante, 2/3, caminhando da inteligência da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. E 1/3 caminhando da razão para a humanidade. Nós somos humanos ou não? É curioso. Vejam bem, vamos nos socorrer então do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Me parece que nós não podemos, quando nós vemos, por exemplo, as criaturas humanas na Terra cometendo crimes, e a gente fica um pouco pessimista e diz assim, a humanidade é assim mesmo, não é? A gente fala assim, o ser humano é assim mesmo, muito violento. Cuidado, não é verdade. Ser humano não é isso. O projeto de ser humano na Terra, pelo menos na Terra, é um projeto de Deus, claro, em todo o universo, mas na Terra, estou falando do planeta Terra, é um projeto de Deus. Se a humanidade é isso que nós estamos vendo aí, então o erro não é da humanidade, é de Deus, o que é um absurdo. Então nós não podemos dizer que quando um homem comete genocídios, crimes, maldades, perseguições, guerras, coloca indivíduos, nós vemos a fome, o furto, o roubo, o estupro, a criminalidade graçando na Terra, nós temos uma tendência de achar que a humanidade é assim. A humanidade é assim, que ela não pode ser diferente, não tem jeito, é uma visão pessimista. Mas o humano não é isso. O humano não é isso. Talvez ser humano, meus amigos, seja, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier não era anjo, pelo menos enquanto estava na Terra. Agora, não sei, é bem possível. Porque nessa mesma mensagem do Espírito de irmão Jacó, no livro Voltaire, ele vai dizer nos itens seguintes que há nas esferas superiores da Terra espíritos elevados que já estão caminhando da humanidade para a angelitude. Já estão caminhando. Mas eu quero me referir a Chico Xavier, por exemplo, na Terra. Esse sim era humano, porque ele cumpriu com a programação da condição própria de humanidade. Quando vemos esses acidentes de percurso, crimes, maldades e tudo mais, nós estamos falando de algo que não é humano. Cuidado! Humano não é isso que nós estamos vendo por aí, eu volto a repetir. Humano é muito mais do que isso, é um projeto de Deus. Mas afinal de contas, o que é ser humano? O que é ser humano? Vamos adotar aqui o exemplo de Chico Xavier, um homem de verdade. Mas será que estamos certos? Vamos nos socorrer então do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, no item 3, os senhores se lembram do homem de bem? O capítulo chamado O Homem de Bem é um rol enunciativo não exauriente de qualidades do verdadeiro homem de bem. Ele vai falando, o homem de bem é isso, para sinalizar, para mostrar, para representar aquilo que é e aquilo que não é. Porque o que é certo, minha gente. Não adianta tergiversar. E ele vai dizer, no primeiro item, que já assusta, ele vai dizer assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade no seu mais alto grau. Você já desanima aí. Porque a gente tem a impressão de que a gente não é capaz. Mas preste atenção, o título do capítulo do Evangelho, no capítulo 17, é o homem de bem. Ele não falou o anjo de bem, porque o anjo é bom. Se é homem, é possível ser bom. Compreendem? Então não é uma visão otimista, e ali ele vai colocando, estabelecendo as qualidades. Mas o que me interessa mesmo nesse capítulo é que em um dos parágrafos desse capítulo ele vai dizer uma coisa curiosíssima.
Olha como as palavras têm poder. Ele vai dizer assim: o homem de bem é bom, benevolente para com todos e humano. Como assim? Então o humano não é apenas uma estrutura fisiológica na escala estequiogenética da evolução, minha gente. Não é apenas corpo. É algo mais. É um projeto mais profundo. É um processo de evolução em dois mundos, na matéria e fora dela. Quando ele fala que o homem de bem é humano, ele está se referindo, obviamente, a uma qualidade psicológica, emocional, moral, que o homem deve ter para ser de fato humano. E essa qualidade é a qualidade do afeto, do amor, do respeito, da solidariedade, da empatia e da fraternidade. Então ele vai dizer: o homem de bem é bom, é benevolente para com todos e humano. Humano. Me parece que a provocação de Allan Kardec nesse capítulo se refere a um protótipo do verdadeiro homem. Porque o homem de bem, para ser humano, ele tem que ser bom. O verdadeiro homem de bem, o verdadeiro homem, aquele que deve ser considerado como humano, verdadeiramente humano, porque não é só corpo, é aquele que é bom. Só é humano, o homem só é humano quando ele é bom. Mas esse projeto ele se faz no tempo e no espaço, não se faz da noite para o dia. Por isso que eu me referi a Chico Xavier, porque o Chico era bom. Quando eu falo bom, minha gente, eu não estou me referindo à ideia de Jesus. Bom é só o Pai que está nos céus. Eu estou me referindo às qualidades humanas, às qualidades humanas da humanidade. Então, quando o espírito, o irmão Jacó, lá na cartilha daquele espírito nobre, no livro Voltei, fala que um terço da humanidade está caminhando da razão para a humanidade, ele está se referindo exatamente a isso. Talvez. É uma provocação, não estou fechando o circuito. Estou trazendo as ideias para que todos pensemos juntos. Olha só, ser humano é ser bom. Quando você olhar alguém agindo de forma contrária por aí, cometendo crime, acredite, isso não é humano. Porque se isso é humano, eu volto a repetir, Deus errou. O problema não é da humanidade, é de Deus que errou no seu projeto. Porque a humanidade é um projeto de Deus. Compreendem? Faz sentido? Vejam só, isso é fascinante, é uma ideia fascinante, porque ela nos leva à compreensão da grandeza do papel do homem na Terra e do processo evolutivo na diversidade do universo, em todo o processo de evolução. Então, ser homem é a condição daquele que é bom. E enquanto não exercemos, não atingimos o patamar adequado da evolução para, de fato, sermos bons, nós não seremos integralmente homens desse ponto de vista. Não basta ter a configuração fisiológica do homem. É preciso atingir o ápice do processo, fechar o circuito. Mas para por aí? Não. Porque lá na mesma obra, em Voltei, ele vai dizer o seguinte, que haja na Terra mesmo, nos planos superiores, nas esferas superiores da Terra, esses milhões e milhões de espíritos caminhando da humanidade para a angelitude. Olha que coisa incrível. Não é fascinante? A coisa vai se descortinando, ela vai se abrindo. Mas há um sentido para tudo isso, não é? Há um sentido maior. Eu me lembro aqui então, eu volto a perguntar, o que nós somos? Qual é o nosso papel na diversidade do universo? Qual é a razão dessa diversidade, dessa pluralidade de espíritos? Vamos buscar aqui, vamos nos socorrer então. Dê o livro dos Espíritos, lá na pergunta 119, meus amigos. Pergunta 119, Allan Kardec faz uma pergunta fascinante sobre isso. Olha a pergunta que interessante. Deus poderia isentar os espíritos das provas pelas quais eles precisam passar para atingirem a primeira ordem? Lembra da primeira ordem? A primeira ordem dos espíritos puros. Deus poderia nos isentar os espíritos das provas pelas quais eles precisam passar para atingirem a primeira ordem? Essa pergunta é ótima, viu? Se eu não soubesse que Kardec era francês, eu ia achar que essa pergunta foi feita por um brasileiro. Porque é fascinante. Traduzindo, tem um jeitinho da gente poder chegar lá sem ter que passar pela trabalheira? Porque se tiver, eu quero, eu confesso. Se tiver um jeitinho da gente passar, pular, para que essa trabalheira toda, minha gente? Nascer, renascer, adoecer, ir ao médico, escovar dente todo dia, tomar banho, levantar, trabalhar, aguentar, ter paciência com os outros, suportar, para que essa trabalheira toda? Quem é que aguenta isso? Não tem um jeito da gente
resolver tudo isso, passar, chegar ao primeiro nível, sem precisar passar por isso? Olha a pergunta, minha gente, a pergunta é boa. Deus poderia nos isentar dos espíritos, das provas pelas quais eles precisam passar para atingirem a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Olha a resposta que bacana que foi. Eles respondem o seguinte: se Deus tivesse criado os espíritos perfeitos, eles não teriam o mérito de desfrutar ou gozar dos benefícios ou das benesses da perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Olha que interessante. Essa é a primeira parte da resposta. Tem mais. Ou seja, você só consegue valorizar aquilo que conquista quando se esforça para tanto. Eu estou falando que tem que sofrer necessariamente, mas alguma coisa você precisa fazer. Por exemplo, quando o seu filho pega o seu cartão de crédito ou seu cartão e vai no caixa eletrônico e digita a senha alfanumérica e saca o dinheiro, ele pode ter a impressão de que basta digitar a senha para ter dinheiro, mas ele não conhece o caminho, o processo pelo qual você passou para colocar dinheiro na sua conta. Eu conheço jovens que estão em depressão, sabe por quê? Porque jovens brilhantes, que não chegaram, estão em depressão porque não chegaram em 5 anos ao topo da carreira. Porque tudo tem que ser rápido, fast. Tudo tem que ser, digamos assim, 2, 3 minutos. É miojo, sabe o que é isso? Miojo, 2, 3 minutinhos. Eu contei aqui para vocês, eu tenho uma amiga que me disse assim, uma coleguinha, e veio para Uberlândia morar aqui, ela falou: Celso, aprendi a cozinhar. Ai, que beleza, o que você aprendeu a fazer? Miojo. E ela falava isso com orgulho, porque é rápido, porque é assim, muito rápido, gente. A vida não é assim, há um processo, e aqueles que lutam, que se esforçam e trabalham para atingirem, sabem o valor que tem aquilo que foi conquistado. Então os Espíritos estão dizendo o quê? Um espírito, para chegar à perfeição, para valorizar a perfeição, ele precisa ter mérito. Mérito. Mas eu não quero dizer que o mérito resolva todos os problemas, porque na Terra há muitas injustiças. Há um livro interessante sobre esse assunto, né? É de um autor americano, onde ele faz uma análise sobre a meritocracia e desconstrói a ideia da meritocracia do ponto de vista materialista. Porque na Terra você pode até se esforçar bastante, mas na Terra nem todo esforço é recompensado. Vocês concordam? Há pessoas que lutam, mas às vezes não conseguem a recompensa que querem, pelo menos na Terra, porque há muitas injustiças. Mas cuidado, mesmo sendo injustiçado, há muitas injustiças no mundo, mas não há injustiçados, porque há lei de ação e reação. Há recompensas para fora disso, há outros elementos que devem ser levados em consideração. Então a meritocracia espiritual é aquela que infunde no ser que trabalha a esperança, o valor que ele deve dar àquilo que realiza. O indivíduo que conquista facilmente, ele não dá valor. Logo depois ele já renuncia, já abre mão, já se cansa e quer mais e não dá valor. Passa adiante. É casamento miojo, namoro miojo, trabalho miojo, ou seja, é tudo fast, é tudo rápido. 2, 3 minutos, acabou, deu prazer, satisfação, passa para frente, não importa. Olha só, não tem mérito. É preciso valorizar. Quando você dá o seu cartão para o seu filho, não tem importância, mas ensine a ele o processo. Mostre a ele o processo para se chegar até ali. O caminho que você percorreu, as lutas que você teve que enfrentar, porque senão ele não vai dar valor. Eu vejo amigos que pagam fortunas para os filhos nas férias. Os filhos já foram a lugares onde eles mesmos nunca foram. E quando ele chega e desembarca, o pai olha para o filho assim e fala, achando que o filho vai reconhecer o esforço que ele fez, porque ele deixou até de comer, de vestir, para poder investir na felicidade do próprio filho. E quando o filho desembarca, ele olha achando que o filho vai reconhecer o seu esforço, vai dizer: e aí, filhão, como é que foram as coisas? Está tudo bem? Ele olha para você com aquele olhar de marasmo e infelicidade, de vazio existencial. Normal. Não dá valor. Não aprendeu o valor. Então, meus amigos, é preciso reconhecer a importância e o valor do trabalho e do esforço. E os espíritos entendem assim. Eles vão dizer, o espírito, se Deus tivesse criado os espíritos, pergunta 119, tivesse criado os espíritos perfeitos, eles não teriam mérito de desfrutar das benesses da perfeição. Sem o mérito, não há mérito sem luta. Mas eles continuam, olha que bonito, olha a resposta. Ademais, vírgula, as desigualdades entre os espíritos
A desigualdade entre os espíritos é necessária para as suas personalidades. Como assim? Veja, a desigualdade entre os espíritos, porque quando o espírito avança, evolui, nós vamos ter, por exemplo, diferenças. Porque há determinadas habilidades que são mais desenvolvidas num campo ou na outra, em determinadas épocas das nossas vidas, das nossas existências reencarnatórias. E essas diferenças são importantes. Essa diversidade universal é importante. Porque aquele que tem mais oferece àquele que tem menos. E aquele que tem menos oferece aos outros que se encontram às vezes no mesmo patamar. Há uma permuta de experiências, permuta de ideias. E na permuta do contato com o outro, nós vamos perceber que os espíritos se enriquecem, se aprimoram, se aperfeiçoam. Eles conseguem, digamos assim, perceber detalhes que por eles mesmos não seriam possíveis de serem percebidos. Porque no contato com o outro ele percebe a diversidade, a diferença, o novo. Olha que bonito. Então, as desigualdades existentes entre os espíritos, ela é necessária às personalidades. Porque no contato com o outro, você percebe na deficiência de si mesmo a qualidade que o outro já conquistou. E nas conquistas que você já realizou, você pode contribuir para a felicidade, para o progresso daquele que ainda não obteve a mesma qualidade. E no contato entre iguais, ou entre superiores e inferiores, o progresso se faz. Compreendem? E os espíritos arrematam a questão dizendo o seguinte: e depois, as missões que os espíritos cumprem nos diversos estamentos da escala evolutiva estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então a diversidade, a diferença, a desigualdade, eu estou falando aqui da desigualdade positiva. Obviamente existem desigualdades que não podemos suportar na Terra: a fome, a miséria, a guerra, a maldade, a tirania, o domínio do mais forte sobre o mais fraco. São coisas que precisamos banir. Mas mesmo assim podemos alguma coisa aprender com tudo isso. Podemos aprender. Veja, os espíritos estão dizendo que quando os espíritos cumprem na desigualdade das suas tarefas e das suas conquistas funções específicas na escala evolutiva, estas missões, elas pertencem aos desígnios de Deus para a harmonia do universo. De modo que, eu sempre digo isso aqui, até os ratos da natureza são importantes. As baratas são importantes. Porque no sistema elas desempenham tarefas importantíssimas. Você é que não sabe para que serve, mas tudo tem um valor. Até quando a gente erra, a gente tem um certo valor, porque a gente erra de um jeito que os outros não erram. Vocês já viram? Às vezes Deus olha para a gente e diz assim: mas como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu cometer esse equívoco? Porque a gente, até para errar, a gente erra de um jeito especial. Nós temos uma importância fundamental. Se você não existisse, que falta você faria? Se você não existisse, que falta faria? Toda falta. Toda falta. Porque a sua função é estratégica na obra da criação. Eu estou falando aqui dos ratos, por exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo. Em Paris, eles removeram todos os ratos das galerias subterrâneas, porque dizem que Paris está cheio de ratos. E eles removeram todos os ratos de lá. E houve um problema. Porque os ratos comiam determinadas bactérias, micro-organismos, que se subissem para nós, nos matariam. E o que eles fizeram? Devolveram 5.000 ratos para as galerias. Eles eram importantes. Meu amigo, se os ratos são importantes, por que o Senhor não seria, meu irmão? Temos uma função estratégica no lar, na sociedade, no trânsito de Uberlândia. Como faz falta gente boa no trânsito de Uberlândia, não é? Olha só que coisa, que delícia. É fundamental, desempenhamos tarefas importantes em todas as áreas. Nós temos uma função estratégica. Se você não existisse, que falta você faria? Muita falta. Valorize se você é filho de Deus. Se existe, há um papel, há uma função, há um plano estratégico na obra da criação, no seu processo de humanização. Veja, nós temos um valor, uma certa importância no processo. Claro que não podemos fazer o que os puros fazem, mas no papel, mas na posição em que nos encontramos, podemos ser úteis àqueles que se encontram no mesmo patamar ou seres inferiores. Por exemplo, o nosso corpo detém elementos, o nosso corpo detém muitos princípios inteligentes, chamados de células. Aquilo que André Luiz chamava de animálculos. São princípios inteligentes, chefiados pela nossa própria consciência. E precisamos cuidar bem do corpo, porque são princípios que estão submetidos ao comando da nossa mente. E tem tarefas específicas no controle da nossa organização fisiológica.
E quando erramos com eles, eles se desajustam, adoecem, podem até morrer, e morremos juntos. Vejam, é um papel importantíssimo na escala da natureza, no processo da diversidade. Na diversidade do universo, na pluralidade da vida em toda parte, em todo o universo. Meus amigos, Jesus também contemplou a ideia da diversidade de uma forma muito bela. Os senhores se lembram, lá no capítulo 25, versículo 14, quando Jesus fala da parábola dos talentos? Os senhores se lembram disso? A parábola começa assim: um senhor ia viajar e chama os seus empregados, os seus servos. Para um ele dá 5 talentos. Para o segundo ele dá 2 talentos. E para o terceiro ele dá quantos? 1 talento. E esse versículo é encerrado da seguinte maneira, no versículo 15 desse capítulo 25. Ele diz assim: e cada um receberá os talentos conforme a sua capacidade. Olha a diversidade aí, olha a diferença. Por que um recebeu 5? Por que um recebeu 2? O outro recebeu 1? Compreende? Conforme a sua capacidade. Isso aí é o respeito à diversidade, ao limite de cada um, para o processo de construção. E todos os 3 dialogam, todos os 3 cooperam para a obra do Senhor. Todos os 3. Não importa se são 5, porque aquele que tinha 5 o multiplicou, aquele que tinha 2, mas todos cooperam para a harmonia da obra, do templo de Deus, nessa parábola. É fascinante a proposta de Jesus. E para isso nós precisamos entender uma coisa. O número 1, ele representa simbolicamente, o arcano 1, ele representa a unidade solitária. É aquela unidade que não se comunica com os outros, compreende? Ele não se comunica porque ele está isolado. E para isso ele precisa do outro. O 2 representa a identidade autorreflexa. É um circuito fechado que forma uma identidade autorreflexa, em que um se reflete no outro. Eu me reflito em você e você se reflete em mim. Mas é um circuito fechado. É muito bom no início, mas com o tempo ele fica vicioso e ele tem que se abrir para o terceiro. Aí vem o 3. O 3 é o arcano que representa a diferença. É aquele que vem de fora, que traz o novo, que traz a inovação, às vezes com algum trabalho. Então o 1 é uma unidade indivisível, o 2 é um circuito fechado, é uma identidade autorreflexa, e o 3 é a diferença que vem de fora para quebrar o 2 e trazer o novo para a relação. Por exemplo, quando você está solteiro, você é 1, solitário. Pode ser bom em determinado momento, mas tem hora que cansa. Você precisa estabelecer relacionamento. Quando se casa, você passa a ser 2. Você se reflete na sua esposa, a esposa se reflete em você. Há uma identidade autorreflexa, mas é um circuito fechado. Com o passar do tempo, por mais feliz que você seja nessa relação fechada, você sente a diferença de alguma coisa. E aí chega o terceiro, 3. Quem que é? O filho. E o filho chega bagunçando, quebrando tudo, porque ele traz a diferença, ele desestabiliza tudo, quebra suas coisas, e você vai ter que sair desse circuito fechado com seu parceiro para pensar um pouquinho nele. Mas vale a pena. Na parábola dos talentos, nós temos ali 3 trabalhadores. Um com 5, outro com 2 talentos e um que tinha apenas 1 talento. O que tinha 5 trabalhou e o multiplicou, não é assim? E o multiplicou. O que tinha 2 também multiplicou o talento. Mas tinha um preguiçoso que enterrou o talento, mas mesmo assim ele era importante. Veja, na diversidade o 3 traz a diferença, traz o novo. E isso tem um sentido, porque no contato dos 3 todos cooperam para a harmonia da obra. Obviamente aquele que enterrou o talento é grande responder por isso, e respondeu. E o mais interessante é que muito se dá àquele que tem, mas aquele que não tem, até o que tem, ele será tirado, porque a parábola fala isso também. Que coisa esquisita. Que negócio é esse? Se você tem, mais lhe será dado. É verdade, aquele que tinha 5, ganhou mais 5, e ainda recebeu o talento daquele que perdeu o talento, enterrou o talento, ficou com 11. Mas aquele que não tem, segundo Jesus, até o que tinha seria pedido. Como assim? Se você não tem para dar, como é que você pode perder? Porque aquilo que você tem é concessão da vida. E geralmente quem concede é quem tem mais mérito, aquele que intercedeu por você, que caminhou um pouco mais, que pediu e concedeu em nome de Deus. Não tem essa. Todos aqueles que não têm,
se não têm, precisam de crédito para fazer alguma coisa. E o crédito é concessão da vida, e por ele haveremos de responder. Olha que bonito, não é? É uma ideia fascinante. A ideia da diversidade, do respeito que nos devemos no processo evolutivo. Recordando aqui o pensamento dos bons espíritos a respeito deste processo de elevação que estamos empreendendo em favor da nossa própria felicidade. Respeitemos-nos uns aos outros, reconheçamos nos outros e nas limitações alheias as oportunidades de crescimento, mas também cumpramos com o nosso dever no sentido de contribuirmos para a vida. Porque assim fazendo, estamos participando do processo de evolução da coletividade universal e ao mesmo tempo nos redimindo dos nossos equívocos e ampliando as nossas possibilidades para a conquista de outras responsabilidades. Assim como aconteceu com aquele homem que recebeu 5 talentos, multiplicou. Passou a ter 5, passou a ter 10. E aquele que tinha 1 e o enterrou, perdeu o talento. Mas esse talento não se perdeu, foi transferido para quem tinha mais. E é curioso, por que será que aquele que tinha mais recebeu mais? Porque aquele que tem, mais lhe será dado. Eu sempre digo aqui, se você precisa de alguém para fazer alguma coisa, não busque aquele que tem tempo. Porque quem tem tempo, nunca tem tempo para fazer alguma coisa. Geralmente, quem não tem tempo, é aquele que arruma tempo para fazer sempre algo mais. É mais ou menos assim. Aquele que não tem tempo, busca tempo para fazer algo mais. Foi o que aconteceu com o trabalhador da parábola dos talentos, que tendo 5, os multiplicou, os dobrou e ainda recebeu mais 1. Porque aquele que tem, mais será dado. A vida é assim. Muita paz.